Então, bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui. Meu nome é Patrícia, eu sou professora da UFBA, da Escola Politécnica, integro o grupo de combate à Covid. E com grande prazer estou aqui, representando este grupo, a Universidade Pública, juntamente com a SEI, para poder apresentar essa sétima rodada de discussão que tem, como tema as discussões que já vêm sendo realizadas aqui na SEI, que é explicações para a expansão diferenciada da Covid na Bahia. Essa rodada em especial vai tratar aos aspectos referentes à Covid-19 na região metropolitana de Salvador e de Salvador. A gente fez uma de mesa onde nós temos o Marco Aurélio, que vai fazer a primeira apresentação. O Marco Aurélio ele é economista, mestre e doutor em planejamento urbano regional do IPU, coordenador nacional do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial e coordenador de estudos em desenvolvimento urbano no IPEA. Recentemente, o Marco Aurélio lançou, onde ele era o primeiro autor, falando justamente dos graus de vulnerabilidade no cenário urbano, mas contemplando as regiões metropolitanas brasileiras. Ele que é um dos maiores conhecedores aí dos estudos e pesquisas metropolitanas. Em seguida, a gente vai ter o Rafael, que é arquiteto urbanista, trabalha na Coordenação do Desenvolvimento Territorial e Política Urbana, SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, e também é membro do Geocombate. O Rafael vem contribuindo nas novas discussões, juntamente com a equipe da SEDU, que está trabalhando nesse tema também. E, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, nós teremos a visão da Aline Lima, que vai apresentar para a gente e também ouvir, discutir, colocar a visão que ela tem como diretora de comunicação da FABES, que é a Federação de Associações de Bairros de Salvador, e também como membro do Comitê Comunitário de Monitoramento do Coronavírus nos bairros populares de Salvador. O comitê, a FABES, tem tido uma atuação extremamente importante. A gente está falando aqui desde a primeira fala do Marco Aurélio, passando pela fala do Rafael, que é junto com o Geocombate, a gente está falando desde sempre de uma população e de áreas mais vulneráveis, onde demandam uma assistência maior do poder público, onde a gente precisa ter uma atenção, porque são as pessoas que mais precisam desse apoio, desse suporte. E assim, a visão da Aline é extremamente importante, assim como os outros que são debatedores aqui. Então, a gente de poder compor a mesa, agradecer a disponibilidade dos debatedores, dos palestrantes que estão aqui e dos demais que estão aí ouvindo. Só para esclarecer, então, acho que a maioria já deve ter participado, mas caso tenha alguém que não tenha participado ainda, a dinâmica é fazer uma apresentação de aproximadamente 10 minutos de cada um, e em seguida, após as apresentações, a gente abre para questões. A gente tem do lado aqui um chat, tem a mãozinha também, mas a conversa já aconteceu e depois é que vão ter os debates, então a gente pode monitorar pelo chat as questões e também os pedidos de fala. Então, vou tentar organizar e colocar aqui um pedacinho da parte chata também, e controlar o tá, ok? Então, eu vou passar a palavra para o economista Marco Aurélio Costa. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. Agradecer ao Geocombate pelo convite. Bom dia também a Aline, Rafael. A gente fica muito feliz com o convite, e triste com o contexto, A gente está fazendo uma série de interações ao longo desses últimos meses com diversos pesquisadores no Brasil, e infelizmente assim, a motivação não é boa, Eu vou falar um pouco do que a gente fez no IPEA a partir do momento que a crise sanitária começou. A gente publicou uma nota técnica fazendo uma modelagem para poder
enfim, identificar qual seria o grau de vulnerabilidade socioespacial à contaminação da Covid-19, e a partir da nota, a gente fez algumas notas posteriores, incluindo regiões metropolitanas que a gente não tinha ainda captado, né? A gente tem acompanhado a evolução, né, do quadro da crise sanitária. Bom, nós temos dois projetos aqui no IPEA que a gente disponibiliza uma série de dados socioeconômicos no nível intraurbano em regiões metropolitanas, né? A gente lançou a primeira plataforma em 2014, dentro do Atlas do Desenvolvimento Humano, né, que é atlasbrasil.org.br. Lá no Atlas do Desenvolvimento Humano, a gente tem o cálculo do índice sintético, que é o IDHM, e temos na base mais de 200 indicadores socioeconômicos que estão disponíveis para recortes intraurbanos nos municípios de regiões metropolitanas. A gente já tem 24 RMs na plataforma. E temos, paralelamente, desenvolvemos 2 anos depois, a plataforma do Atlas da Vulnerabilidade Social. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, né, para explicar a diferença das duas, mas, de maneira bem resumida, assim, o IDHM é um índice, né, muita gente chama só de IDH, mas no caso do Brasil a gente coloca o Mzinho no final porque ele foi calculado para os municípios. Assim, a lógica era tentar trazer informações sobre a realidade dos municípios. Ele tem na sua estrutura, na sua composição, 3 dimensões: a longevidade, que é basicamente a esperança de vida ao nascer, o IDHM de educação e o IDHM de renda. E, em função da incorporação da renda como um indicador de base, ele é um indicador perverso, de certa forma, para os municípios pequenos, que eventualmente têm uma situação social boa, têm uma distribuição de renda melhor, condições de vida boas, mas no ranking que interessa os prefeitos, né, os municípios menores e de menor dinâmica econômica acabam ficando de fora. Então, a gente desenvolveu o índice de vulnerabilidade social, que tem 16 indicadores na base. A gente gosta muito dele porque, especialmente nas regiões metropolitanas, o IVS e o IDHM, eles são muito complementares, porque enquanto o IDHM coloca os indicadores muito para cima, o IVS traz a realidade social de maneira muito mais contundente, né? Então, só para exemplificar, né, o resultado que a gente atingiu com a incorporação do IVS no nosso portfólio, o IDHM, os 50 municípios melhor ranqueados, né, que têm o IDHM mais alto, que estão na faixa de alto ou muito alto desenvolvimento humano, são basicamente as capitais, algumas cidades intermediárias e municípios metropolitanos. Assim, basicamente é isso. E fica dando a impressão de que nesses lugares, né, nesses espaços, não existem grandes problemas, né? E quando a gente calculou o IVS, foi muito interessante porque o ranking é completamente diferente, né? Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, uma série de municípios, sedes de região metropolitana, e que estavam muito bem no ranking do IDHM, apresentaram uma situação bem diferente em relação ao IVS. Foram para a posição 1000 e alguma coisa, né? Brasília é um caso bem interessante, porque é a melhor UF, um dos 10 melhores municípios, e foi para a posição 1500 do IVS. Isso para mostrar assim que assim, a gente tem uma certa o IDHM faz muito sucesso, né, na mídia e é utilizado inclusive em muitas políticas públicas, né? Há inclusive alguns estados que colocaram o IDHM como indicador de medição de políticas públicas, né? O que a gente inclusive nem recomenda. E aí, né, assim, para tirar um pouco o fetiche, né, de um determinado indicador, é melhor a gente trabalhar com um conjunto de indicadores, né? Bom, quando a crise sanitária começou, né, a gente olhando para essa experiência nossa dos indicadores, claro, né, a gente tem no projeto da governança metropolitana no Brasil um contato muito grande com gestores, pesquisadores de várias RMs, a primeira coisa que a gente pensou foi assim, bom, existe uma relação entre
a vulnerabilidade frente ao processo de contaminação de uma doença desse tipo e as condições socioeconômicas. E aí criamos, né, não é exatamente um indicador, né, mas o grau de vulnerabilidade socioespacial à contaminação da Covid, que leva em conta o IDHM, o IVS, o dado de densidade demográfica. No caso, a gente, na primeira nota, a gente usou a densidade demográfica bruta, porque calcular a densidade líquida por setor censitário ia ser uma coisa bastante complicada, né? E a presença de aglomerados subnormais nos setores censitários que fazem parte das UDHs. Bom, aí tem uma segunda explicação metodológica que é importante. Essas bases de dados, o censo demográfico, essas duas pesquisas, né, quando entra para o espaço intra-urbano, elas estão baseadas no censo, né? O censo tem 2 questionários, o universo e o da amostra. Os indicadores que a gente constrói, eles são basicamente, mais de 90% deles, vêm do questionário da amostra. O que acontece com o censo nas áreas metropolitanas, quando a gente olha para a divulgação dos dados? Os dados da amostra, eles são apresentados para as áreas de ponderação. As áreas de ponderação, elas são muito heterogêneas, né? A gente usa muito o exemplo do Rio, que muita gente conhece, né? O bairro de São Conrado, que é um bairro de alta renda, ele está na mesma área de ponderação do Vidigal. Então, um dado construído a partir desse recorte territorial não está dizendo nada de São Conrado e muito menos do Vidigal. Então, o trabalho que a gente fez, e a gente teve um apoio muito grande das equipes estaduais, inclusive da CEI aí na Bahia, a gente desconstruiu a área de ponderação, olhou para os setores censitários e aí reagregou os setores censitários e apresentou um projeto ao IBGE dizendo, olha, a gente quer rodar os dados, né, os indicadores são algoritmos que o IBGE também aprova, né, a gente quer rodar os dados para essa agregação de setor censitário, que levou em conta critérios basicamente de renda e um pouco da morfologia urbana, né, assim, a forma como o assentamento urbano se dá. E aí a gente seguiu orientações do IBGE, né, número de questionários amostrados, enfim, tinha que ter alguns parâmetros básicos, mas os setores censitários não precisavam ser contíguos, né, o que é um problema da área de ponderação. A área de ponderação é sempre contígua. As nossas cidades, elas são muito fragmentadas, são muito recortadas, de maneira que é muito difícil a gente construir, né, um recorte territorial contíguo que seja muito homogêneo, né? E aí o IBGE aprova isso e roda os dados. Então, o que a gente tem na plataforma hoje, portanto, é um conjunto de UDHs, né, que são unidades de desenvolvimento humano, porque a gente fez isso primeiramente para o Atlas do Desenvolvimento Humano, e nessas unidades de desenvolvimento humano, a gente tem dados extraídos do censo, extraídos basicamente do questionário da amostra, e que trazem uma realidade muito mais fiel, né, para a gente olhar o que é a desigualdade socioespacial, especialmente nos espaços metropolitanos. E aí o que a gente fez na nota técnica foi utilizar o IDHM, o IVS, o dado de densidade demográfica bruta e a presença de aglomerado subnormal nessas UDHs, né? E os resultados a gente publicou numa primeira nota, ela saiu em abril, né? Eu vou tentar compartilhar com vocês, eu, não sei, eu espero que eu consiga, né? Eu vou tentar compartilhar a tela da tabela. Sim. Vocês estão vendo? Mas eu vou dizer quais são os resultados, né? A gente, nessa primeira nota, a gente trouxe dados de 13 regiões metropolitanas. Na verdade, 12 regiões metropolitanas e a RID, né? Que Brasília não tem uma região metropolitana. E aí a gente tem esse grau de vulnerabilidade socioespacial, ele está classificado em 4 faixas, né? A faixa de baixo grau de vulnerabilidade, que são basicamente aquelas UDHs
que a gente quase que pode chamar o DH de bairro, porque tem uma proximidade muito grande. Não é exatamente a mesma coisa, porque os recortes do censo dos setores censitários não observam sempre os bairros, né? Em algumas cidades até há uma articulação do IBGE com as prefeituras, mas em geral não. Então, nessas UDHs, eu tenho baixo grau de vulnerabilidade. Em geral, eles são lugares que têm um baixo índice de vulnerabilidade social, né? Um alto índice de desenvolvimento humano, baixa densidade demográfica e não tem a presença de aglomerados subnormais. Mais ou menos metade das UDHs do Brasil estão classificadas nessa faixa, né? No caso de Salvador, né, da RM de Salvador, são 46% das UDHs estão classificadas nessa faixa de baixo grau de vulnerabilidade. Aí, na sequência, a gente tem o médio grau de vulnerabilidade, que, na verdade, já significa um certo nível de exposição, né, à propagação da Covid. Em Salvador, esse número é 31,4%. A média das UDHs que a gente trabalhou é de 32,5%, então está mais ou menos... Essas taxas RM de Salvador estão um pouquinho abaixo da média das RMs. E aí a gente tem um alto e um muito alto grau de vulnerabilidade, né? No caso da RM de Salvador, 90 UDHs, mais de 20% das UDHs da RM de Salvador, estão nessas duas faixas, né? De alto grau ou de muito alto grau de vulnerabilidade. O que isso significa, né? Isso não quer dizer que os lugares que a gente identificou na nota técnica e na pesquisa, e a gente produziu um mapinha disso, que eu não vou, infelizmente, conseguir compartilhar, mas que está disponível na nota técnica lá no site do IPEA, isso não quer dizer que esses lugares serão efetivamente, né, estão condenados, ou estavam condenados, né, quando a gente fez essa nota em abril, a assistir ou a ter um percentual de contaminação mais alto do que o resto das cidades, né? Isso quer dizer que as condições sociais, habitacionais, né, dos assentamentos, o acesso à infraestrutura, né? O IVS tem uma parte importante dele que é o acesso à infraestrutura. As condições são tais que a probabilidade de uma contaminação, de uma propagação maior da epidemia, fica maior dessas porções do território, né? Nesses espaços. Bom, isso foi o que a gente levantou, né? Quer dizer, há uma série de referências, né? Há uma bibliografia extensa e, inclusive, recente, né? Feita a partir deste ano, mas em vários lugares do mundo, mostrando que há uma correlação muito forte entre condições socioambientais e a contaminação por doenças desse tipo, né? Por epidemias como essa do coronavírus. E o que nos chama a atenção, né, assim, a partir da publicação da nota, eu confesso assim, quando a gente escreveu a nota, a sensação que eu tinha naquele momento é de que a gente estava escrevendo já atrasado, né? Que a gente poderia já ter feito isso logo no comecinho, porque não era uma coisa muito complicada de fazer, né? Assim, o que a gente fez uma modelagem muito simples, né? Pegamos alguns índices e indicadores e fizemos uma pontuação, uma espécie de um scorecard deles, e aí a soma disso distribuímos em algumas faixas. Então, assim, não é uma coisa nada sofisticada, né? Mas a sensação que eu tinha é que a gente estava chegando tarde, né? E aí, quer dizer, de abril para cá, né, já se vão 3 meses que a gente fez a nota, o que a gente está assistindo é um pouco... Desculpa, Marcos, só para avisar dos 15 minutinhos. Tá bom. O que a gente está assistindo, na verdade, é o que eu estou chamando agora de uma dupla vulnerabilidade, né? A gente identificou na nota a vulnerabilidade à propagação, a vulnerabilidade socioespacial, à propagação da Covid, e agora a gente assiste a vulnerabilidade da letalidade. O que a gente está vendo é que não só essas porções do território que a gente identificou, de fato, estão mais vulneráveis, né, estavam mais vulneráveis, e a contaminação nelas se ampliou, né? A gente mostra aqui no quadro inicial, são os bairros de alta renda que têm os maiores
níveis de contaminação, e à medida que o tempo vai passando, né, há uma inversão, e aí os bairros de maior vulnerabilidade são os bairros de maior contaminação, de maior registro, né, porque, sem entrar no mérito da subnotificação. E o que a gente está vendo agora é que a pandemia é mais letal ainda nesses bairros, né? A letalidade é maior aonde as condições socioambientais também são menos favoráveis. Então, há uma perversidade dupla, né, nessa crise sanitária. E só para terminar, né, assim, para não dizer que a gente só fala de coisa ruim, o que a gente vê também são os melhores exemplos de enfrentamento da pandemia também vêm desses lugares, né? Comunidades que se organizam, a gente tem um exemplo que a gente citou na nota de São Paulo e que a gente vem acompanhando, uma comunidade com mais de 70 mil pessoas e que, através de uma estrutura de auto-organização e de uso de recursos da própria comunidade, tem sido possível conter o avanço da pandemia a partir de um trabalho feito em base local. É isso. Tá ótimo, muito obrigada, Marco. Eu estava aqui, eu estou com tenho a nota aqui no meu computador, cheguei a abrir ela e, se você quiser, eu posso compartilhar. Vocês estão me ouvindo? Na página 48 tem uma tabela, 40. que é a tabela Eu das peguei aqui o mapa de Salvador. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui só para poder a gente pegar. A tabela resumo está na página 48. Aqui. Essa aqui? Lá embaixo. Isso. Essa tabelinha aí é a tabela resumo do resultado para as 12 RMs e para a rede, né? E na página 54 tem um mapinha com o resultado da RM de Salvador. Cinquenta e quatro. Estamos aqui. Aí vocês podem ver a cor mais intensa é o muito alto grau de vulnerabilidade socioespacial. E ele está mais presente no município, nas UDHs do município de Salvador mesmo, né? A Muito cor bom. mais clarinha é um grau de vulnerabilidade socioespacial mais baixo. Tá ótimo. Muito obrigada, Marco. A gente pode deixar até aqui no link, o link para a nota, aqui no chat, Marco, se você puder colocar. E aí, quem quiser Sim. pode aproveitar e consultar a nota e ainda dá tempo de fazer algumas perguntas. Mas tem outros mapas. Eu vou colar o link. Eu falando de mapa, né, que a pessoa que gosta de mapa sou eu, tem também um material que tem as parciais, né, para a construção do índice, então acho que cheguei a conseguir pegar aqui a página, bem interessante, né, mostra isso que ele estava falando, né, da UDH, UBS, então é uma construção muito interessante que realmente vale a pena qualquer um que esteja trabalhando com a área, e mostrando essas conexões, que a gente está falando de região metropolitana, então não tem esses limites na vida real. Uhum. Então tá, gente, eu vou passar, depois a gente conversa mais, tem várias coisas para colocar, mas vou passar então a palavra, deixa eu fechar aqui a minha apresentação. Que eu fiz certo? Fiz. E vou passar então a palavra para o Rafael fazer a sua apresentação. Rafael está aí? Estou aqui, bom dia a todos. Pronto. Eu me chamo Rafael, minha formação é em arquitetura e urbanismo. Eu vou falar aqui representando o pessoal da CEDU e do Grupo Geocombate, certo? Atualmente eu trabalho junto à diretoria de planejamento territorial da CEDU, lá com Gabriela, e então passar a apresentação aqui para vocês. Deixa eu ver.
Tá aparecendo aí? Sim. Assim, Rafael, pode seguir. Pronto. Então, Paty, eu agradeço o convite, agradeço o convite do pessoal do Secolab para participar da 7ª rodada de discussão do Secolab. A gente meio que chamou essa apresentação de evidências e desafios do Covid-19 na região metropolitana de Salvador. Aqui eu trago para vocês um mapinha que a gente desenvolveu lá, está utilizando o IVS, mas não representa muita realidade, né? Depois da fala aí do Marco Aurélio, dá para entender que é melhor representar pelo UDH, mas a gente consegue, o que eu quero mostrar aqui é justamente onde se concentra os casos ativos e os óbitos na região metropolitana, né? Os casos ativos eles estão concentrados em sua grande maioria em Salvador, que é onde tudo começou, depois seguindo por Lauro de Freitas e Camaçari. O que é interessante de observar aqui é que a região metropolitana ela concentra 26% dos habitantes de toda a Bahia e até 5 de julho ela representava 49% dos casos ativos do Covid-19 no estado e 68% dos óbitos, né? Salvador é o que puxa esse número. Salvador ele concentra 79% dos casos ativos até 5 de julho e 89% nesse mesmo período. A gente percebe que o processo de interiorização do vírus já está acontecendo, né? O interior já concentra 51% dos casos de Covid até a data do dia 5 de julho. Aqui agora a gente passa para uma tabela com crescimento diário do número de casos por municípios na região metropolitana de Salvador. E o que é interessante observar nessa tabela é que o grupo de municípios da RMS ele manteve o mesmo grau de crescimento da Bahia ou foi inferior, nunca superior ao grau de crescimento do grupo de municípios baianos. Mas alguns municípios chamam a atenção por uns dados um pouco mais elevados, né? A gente consegue perceber aqui em Madre de Deus, que no início do período do estudo, que vai de 18 de maio até 5 de julho, Madre de Deus, cadê Madre de Deus aqui na tabela? Madre de Deus, ela começou muito alto, né, lá na semana de 18 a 25, com 23% de crescimento diário de casos, depois ela teve uma queda nas semanas seguintes, só que na semana do dia 22 ela já sobe de novo para 18%. Isso é interessante a gente observar que na semana anterior, de 15 a 22 de junho, ela decretou lockdown. Então, quando ela decretou lockdown, ela estava com 18%, né, de 22, a partir de 22. Ela estava com 18% de crescimento diário de número de casos. E na semana seguinte, o resultado do lockdown, ela desce para 4%. Lauro de Freitas, ele manteve o toque de recolher durante todo o período, né, do nosso estudo. Então, a gente consegue perceber que ele, de 10, ele conseguiu manter taxas menores durante as semanas seguintes, com exceção apenas da semana de 22 a 29. Dias d'Ávila já é o contrário, ela não teve lockdown e não teve toque de recolher. Então, a gente percebe que ela tem uma dificuldade de manter as taxas de crescimento menor, né? Com exceção de 3 semanas, ela está sempre com as maiores taxas de crescimento. Camaçari, o que chama a atenção a gente é que ela instituiu o toque de recolher do dia 30 de maio a 22 de junho, e exatamente no período que ela suspende o toque de recolher, que é 22 de junho, ela estava com 10% de taxa de crescimento e na semana seguinte cai para 4%. Desculpa, ela estava com 4% quando ela suspende e na semana seguinte essa taxa ela cresce para 10%. Então, reflexo talvez dessa retirada do toque de recolher. Depois a gente traz aqui um mapa da taxa de isolamento social na região metropolitana de Salvador, de 19 a 30 de junho, e o aumento percentual de ocorrências comparando 28 de junho a 4 de julho, e o número total de óbitos até 4 de julho. A gente consegue observar que a maior incidência de isolamento social está nos municípios litorâneos, né, do Oceano Atlântico, principalmente Salvador e Lauro de Freitas,
talvez por serem os municípios mais afetados. Também temos nas ilhas, né, de Veracruz, Itaparica e Madre de Deus. Porém, em Madre de Deus, apesar de ter uma taxa de isolamento alta, ela também está com alta variação percentual de casos, né, de 28 de junho a 4 de julho. Isso aí fica uma dúvida, né? O que é que está acontecendo em Madre de Deus? A gente fez algumas pesquisas, mas não chegou a uma conclusão. Salvador e Lauro de Freitas já possuem uma taxa relativamente de isolamento relativamente alta em relação aos outros municípios da RMS, no entanto, ainda concentra o número de óbitos e uma média alta variação de percentual de casos. Isso talvez por ter sido onde tudo começou, né? E aí a gente consegue perceber que ele vai diminuindo a incidência de casos, mas é muito lento e ainda consegue concentrar o maior número de óbitos. Aqui a gente faz uma relação entre a RMS e a Bahia, nesse gráfico, onde a gente pode ver os casos confirmados de Covid-19 por 100 mil habitantes na RMS. É importante observar que Salvador, quando ele a região metropolitana, quando a gente avalia com Salvador, ela tem taxas muito elevadas, né, de incidência. A taxa de incidência em Salvador, somente na cidade de Salvador, é de 1.339 por 100 mil habitantes, quase o dobro da soma de casos e da população do resto da região, que é de 782 casos por 100 mil habitantes em 5 de julho. Já a taxa de incidência dos demais municípios da RMS começam a crescer acima da média a partir do dia 1º de junho. Antes, ela vinha crescendo constante junto com os municípios da Bahia, né, com o município da Bahia subindo só um pouquinho aqui em 11 de maio, mas é a partir de 1º de junho que a RMS, sem Salvador, ela começa a ter uma incidência maior do que os municípios do restante do estado. Já no gráfico de óbitos, a gente consegue perceber que Salvador também despenca na frente, né? Dispara na frente, enquanto a capital tem 44,5 mortos pela doença a cada 100 mil habitantes. Os demais 12 municípios da RMS somam apenas 14 mortes, somam 14 mortes a cada 100 mil habitantes, né? A média da RMS é de 36,6 casos por 100 mil habitantes, contando com Salvador. Então, a gente dá para perceber que Salvador é que puxa os índices, né, da RMS. A taxa de óbitos por 100 mil habitantes da RMS sem Salvador ultrapassou a taxa da Bahia na última semana, porque anteriormente a RMS sem Salvador estava com a taxa de mortalidade, né, de óbitos menor do que o dos municípios do interior da Bahia. Aqui a gente traz o ritmo de crescimento de casos da Covid-19 no município, de 1º de junho a 5 de julho. Dá para observar que a RMS esteve sempre abaixo do crescimento dos municípios do interior da Bahia, e apenas Salvador tem um ritmo menor do que a RMS. Todos os outros municípios da RMS estão acelerando o seu crescimento de Covid, né? Então, Salvador, a gente percebe que está diminuindo aos pouquinhos. Faladas as evidências, né, da Covid na região metropolitana de Salvador, agora a gente pensa nos desafios que nós teremos que enfrentar com a pandemia e pós a pandemia, né? O primeiro desafio que a gente entende que é importante ser levado em consideração é a mudança agora que a rede urbana da Bahia vai sofrer, né, com o lançamento do novo estudo do IBGE do REGIC, que a gente tinha o REGIC anterior de 2008, o novo REGIC de 2008, o novo REGIC de 2018 traz algumas alterações na região de influência de Salvador, que é a região de influência de Salvador deixa de polarizar Aracaju e Juazeiro e começa a polarizar Teixeira de Freitas. Essa mudança pode ocasionar uma alteração aí na dinâmica da região metropolitana. É algo a ser observado. E, além disso, a governança metropolitana, né, que tanto se fala e que a gente tem agora na Secretaria o PDUI, que pode ser uma oportunidade da gente colocar a entidade metropolitana para funcionar.
Agora, dia 2 de julho, os prefeitos da RMS se reuniram com o secretário de Saúde do Estado da Bahia para lançar um protocolo de combate à pandemia. Não vimos ainda o resultado dessa reunião, né? Pesquisamos para saber os resultados, mas ainda não tivemos acesso. Mas é isso aí, é se reunir para lançar protocolos de combate à pandemia, é se reunir posteriormente para tratar de desenvolvimento urbano de forma integrada, de saúde, educação, segurança pública. Esse é um dos grandes desafios. E, por último, a gente traz que as medidas de flexibilização e abertura do comércio de Salvador não devem ser pensadas de maneira isolada, apenas com os indicadores municipais. Tem que ser pensada com indicadores interurbanos, né? A gente viu que o consórcio do Nordeste trouxe no seu último boletim o efeito bumerangue como uma realidade. O processo de interiorização do vírus está acontecendo, e após esse processo, essas cidades que estão tendo um número muito grande de casos, elas não vão ter condições de infraestrutura hospitalar para atender casos graves de Covid, e isso vai gerar um efeito rebote no sistema de saúde de Salvador. Então, quando a gente for pensar em flexibilização de aberturas de comércio, é importante se pensar em Salvador como um grande polo de atração, né? É pensar na rede urbana da Bahia e não apenas nos indicadores municipais. Eu acho que esse é um grande desafio que a Prefeitura de Salvador tem e que eu acredito que deve se articular com os demais municípios da RMS, com o governo do estado, e para pensar em medidas coletivas. Mas é isso, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Paty, agradeço a Marco Aurélio, a Aline, e que a gente tenha um bom debate. Muito obrigada, Rafael. Trouxe vários elementos que a gente pode discutir, né, guardando perguntas. E não quiser esquecer as perguntas, quiser ir colocando no chat, eu vou abrir agora, mas de repente os palestrantes podem já olhar e se preparando e a gente não perder a ideia, ok? Então eu vou passar para a Aline a palavra. A Aline está escutando, está direitinho? Sim, estou aqui, está ok. Pronto, Aline. Bom dia a todas. Está certinho? Pronto. Bom dia a todos e a todas, né? Meu nome é Aline, eu sou diretora de comunicação da Federação das Associações de Bairro de Salvador, também sou estudante de pedagogia da UNEB, sou adepta de religião de matriz africana, sou EQED, né? Sou da região de Paripe e também faço parte do Comitê Comunitário Virtual, né? Das ações de enfrentamento da Covid-19 nos bairros populares de Salvador. Primeiro, né, eu gostaria de iniciar minha fala, né, agradecendo ao CEI pelo convite e, ao mesmo tempo, assim, parabenizar por esse ciclo, né, de debate, por essa iniciativa. São debates tão importantes, né, para poder refletirmos os impactos da Covid-19 em Salvador, na região metropolitana, e também para a gente conseguir compreender quais são os nossos desafios, quais são as medidas que a gente possa adotar para enfrentar aí essa pandemia. Eu acho que falar dos impactos da Covid-19 em Salvador é necessário também a gente refletir um pouco sobre essa conjuntura, né, que a gente está vivenciando nacional, essa nossa conjuntura política atual. A gente vivenciando aí, né, o Brasil passa por uma crise política, né, envolvendo o governo, né, de Jair Bolsonaro, e a cada semana a gente acompanha diversos novos episódios, né, de declarações, e é uma gestão que é condenável, né, à frente ao combate aí da pandemia. Acompanhamos aí vários episódios, saídas de ministros, reunião ministerial, o Brasil passa agora, né, por em torno de 50 dias, né, sem o ministro da Saúde, todos abandonaram essa barca furada do desgoverno Bolsonaro, inclusive a vaga está sendo ocupada, né, pelo general interino, e o presidente Jair Bolsonaro, ele tem dado nenhuma sinalização, né, no sentido de poder reverter, né, a transmissão dessa pandemia do novo coronavírus. O Brasil, inclusive, é o segundo com maior número de mortes, né, e novos casos no mundo. A gente acredita, a gente faz um debate e Bolsonaro, ele decide multiplicar os riscos da vida da pandemia,
Porque a partir do momento que ele faz o debate, né, faz o confrontamento à ciência, ele assume a responsabilidade, né, histórica por essa politização e também pela proliferação dessa epidemia, né? Então, a gente tem acompanhado aí mais de 65 casos, 1.000 mortes, né, pela Brasil. Falar também sobre a questão da pandemia, é necessário a gente também avaliar sobre a questão da vulnerabilidade social, né? Essa situação que é criada por essa pandemia, ela desnuda as mais agudas desigualdades sociais, né, econômicas e existentes. Se é bem verdade, né, que a gente debate o coronavírus, ele não escolhe quem ele vai infectar, né, de acordo com o que ele tem da classe social, é bem verdade também que os efeitos, né, sobre quem foi infectado tende a variar muito, né, de acordo com a classe social que pertence àquele indivíduo. Então, as condições de vida das pessoas, né, expõem maior e menor intensidade ao contágio, influência decisiva sobre suas chances de sobrevivência. Então, as populações das camadas mais pobres é que tendem a sofrer maior impacto, né, dessa pandemia, né, do novo coronavírus, ou, na verdade, vem sofrendo, né, com esses impactos. Isso porque, historicamente, né, a gente tem um país que se estrutura, né, urbano, privilegiando em termos, né, de estrutura e condições de moradia os bairros onde habitam os mais ricos, né, e infelizmente relegando aí ao esquecimento ou total ausência de políticas públicas nas áreas mais pobres, né? Então, onde há uma maior concentração de habitantes, né, onde tem a maior concentração de habitantes, tem enorme precariedade, né, inclusive muitos lugares com falta de fornecimento de água, de assistência básica à saúde, entre outros. Então, falando um pouco mais sobre essa questão de Salvador, a gente tem nas nossas andanças aí que o povo sobrando tem sofrido muito, né, com os efeitos da Covid-19, principalmente nas comunidades populares, porque se intensificou o desemprego ou a alta informalidade do trabalho, né, vem intensificando mais as desigualdades de renda. Então, tem chegado esses efeitos, tem chegado às periferias de forma mais aguda. E a questão da transmissão também, né, de forma mais rápida nos bairros populares. Porque são espaços que existem, né, um número de pessoas, mais número de pessoas por densidade populacional residente, né. Boa parte dessas pessoas estão ali aglomeradas, condições, né, financeiras, renda baixa, a maioria das vezes com poucas ou nenhuma informação. Então, é importante que a gente consiga compreender que a moradia também influencia bastante nesse processo de transmissão. Então, tem um debate também que a gente reflete muito sobre a questão da residência, né? Que existe vários problemas ali, o tamanho da residência muitas vezes, né, pequeno, denso, é difícil, né, fazer o processo do isolamento social nessas casas, né, por falta de condições de próprio conforto ambiental, faz com que as casas também não tenham circulação com ar suficiente, enfim, isso potencializa outras doenças alérgicas. Então, a gente faz um pouco desse debate também. No que tange, assim, outro fator importante que a gente vê em relação à transmissão é a questão do transporte público, né? Porque muitas das vezes a pessoa que está ali na ponta, que está na comunidade, precisa se deslocar através do transporte coletivo. E mesmo que tenha tido um esforço, né, da prefeitura municipal, né, de fazer um controle, né, em relação a esse contágio, tem tomado medidas formais, jurídicas, mas efetivamente o transporte não é dos melhores, né? E a gente tem vivenciado aí que as pessoas têm que trabalhar, precisam trabalhar, sob pressão dos seus patrões, enfim. E esse espaço, né, as condições sanitárias já são muito frágeis, né? E chegada essa pandemia, a gente avalia que só vem piorando essa situação, vem potencializando, né? Então, isso afeta muito, né, todo esse processo de transforma as duas coisas, né, que o acesso a um transporte que não é de qualidade, né, não favorece, inclusive, o distanciamento social, que vem naquele processo levando, trazendo pessoas. Todos os dias potencializa também a disseminação da pandemia nos bairros também populares. É um efeito cascata, né, que problematizam bastante, né, o lugar de contágio, o controle da comunidade, desses bairros. Falar um pouco também sobre essa questão das medidas, né, a gente vem acompanhando um pouco também das iniciativas aqui. A gente acompanhou o prefeito de Salvador, né, decretou no mês de março ali ainda as medidas, vem se renovando nesse último período. A gente tem, né, um governo federal que, inclusive, né, vem num processo muito difícil, inclusive vetou, né, há uns 4 dias atrás, o uso obrigatório das máscaras em comércio, escolas, o tempo, mas a gente tem, na contramão disso,
um governo do estado, né, uma prefeitura de Salvador, que vem tomando diversas medidas, né, no sentido de amenizar esses efeitos da Covid-19 em Salvador e na Bahia. A gente iniciou um processo de lockdown, né, que é o bloqueio completo da circulação total de pessoas, distanciamento social, né. A partir do dia 9 de maio, foi um processo em locais, né, selecionados, mas a gente vai ter necessário também ações mais efetivas, né. Se, por outro lado, né, foi encaminhado ali o processo do lockdown, a gente compreendeu e acompanhando também que ainda a Secretaria Municipal de Saúde está tendo algumas dificuldades, né? Nós acreditamos que essas ações têm pouca efetividade contra o avanço da doença, né? Às vezes tem muito mais propaganda do que efetividade. A gente, nos bairros populares, né, que nós acompanhamos principalmente o lockdown, os testes são realizados de forma aleatória, né? Pessoas transitórias que se apresentam ali, né, nas tendas armadas, e o caso se a pessoa dá positivo, aconselha o paciente para casa, tudo bem, e já foi. E a gente vem percebendo que nesse último período, né, a disseminação, né, do coronavírus nos bairros populares aumentaram muito e, consequentemente, também abaixou o nível de isolamento social. Então, houve um afrouxamento aí, principalmente no momento mais crítico da pandemia. E os bairros populares é que apresentam o maior risco, né, de adoecimento. Acho que, para além de decretar o processo ali do lockdown, eu acho que é necessário a gente ter outras ações, inclusive testagem em massa, isolamento nos hospitais de campanha dos casos leves e médios. A gente tem uma pesquisa, né, que foi feita pelo IBGE em 2018, que apresenta que em torno de 11,5 milhões de brasileiros moram em casas superlotadas. Esse é o último dado que eu tenho, né? Ou seja, que abrigam mais de 3 pessoas por dormitório. Então, isso significa que quase 6% da população vive em ambientes abarrotados, né? Que torna, inclusive, quase impossível o isolamento social, né? Que é tratado pela Organização Mundial de Saúde como uma das principais ferramentas para poder combater esse novo coronavírus. Então, é urgente que os poderes, né, públicos, municipal, estadual, consiga focalizar em ações de prevenção, controle, mais criações de políticas públicas, né, emergenciais para uma maior adesão da população ao processo da medida de distanciamento social, em especial nos bairros e nas regiões que concentram uma maior população, né, que vive desse processo de empobrecimento, enfim, esses locais que nós encontramos em níveis mais baixos, né, de cumprimento dessas medidas. As ações também precisam ser, para garantir esse processo também de distanciamento social, preciso ações casadas com distribuição de máscaras, materiais de higiene, assistência social, ações de educação básica em saúde, porque a gente sabe que tem bairros ainda em Salvador, principalmente, que não tem uma unidade básica de saúde ainda, às vezes tem que se deslocar para um outro bairro próximo para poder ter atendimento. Precisa ser feito um processo, né, um processo mais amplo em relação aos casos, né, tendo por esse processo de isolamento, né, dos casos leves e médios, como eu disse aqui anteriormente, é importante também refletir um pouco sobre essa questão da adesão da população, né, à medida do distanciamento social, principalmente nos bairros populares, porque precisam ser casados com mais ações, né, e varia muito, porque a gente avalia ali também, né, o perfil da vulnerabilidade local, enfim, faz todo um apanhado. Tem a Prefeitura de Salvador, deu início, né, recentemente, a um programa Salvador Protege. A gente faz um debate que, embora tardio, né, traz elementos que, né, convergem para o atendimento de algumas das nossas reivindicações, do debate que a gente tem feito nesse último período, né, que de forma mais contínua e sistemática. Então, as intervenções, né, previstas, eles tendem a contribuir, né, para a redução mais rápida das mortes, interrupção das transmissões do vírus entre os moradores mais pobres das bairros populares de Salvador, fortalecendo, inclusive, né, essa questão da saúde básica, é um dos princípios aí do projeto Salvador Protege. E, por fim, vou falar um pouco também sobre as ações que a gente tem construído nesse último período, né, sobre essas ações de solidariedade. A gente tem avaliado que essas têm sido construídas pelas comunidades nesse último período, né? Ações de solidariedade e de resistência. E as mesmas vêm se organizando, e é importante perceber que não é um fator diferencial só da pandemia, né? Como o Estado, na maioria das vezes, só chega, né, nesses espaços com aparato policial, né, para ali, inclusive, né, o processo de fazer a violência, enfim,
em relação a todos os outros serviços da comunidade, tem um desafio da comunidade também se organizar. Eu não quero aqui fazer um debate, nem romantizar o espaço da pobreza, né, que já existe uma rede de proteção social, mas é importante a gente perceber também que, apesar de todas as precariedades, né, que estão sofrendo as comunidades, as lideranças comunitárias, as associações de moradores, né, o movimento social em si, estão dando respostas assertivas nesse momento de pandemia. Eu acho que é importante também a gente acompanhar todo esse processo, reforçar, dar visibilidade a essas ações, ajudando a organizar para fazer mais redes de solidariedade. Isso é algo que aos poucos vai se construindo, mas se a gente refletir também, são espaços que podem gerar políticas sociais futuras, né, para manter essa condição ali de manutenção dos direitos mais presentes, enfim, com o fim da pandemia, que espero que seja em breve, vai ser necessário também manter essas redes aí funcionando. E para a gente entender também, quase finalizando esse processo, enfrentarmos essa pandemia, é necessário também a gente criar redes de cuidado de saúde, né, voltado para esses lugares. É necessário que tenha essa rede, por exemplo, dar um exemplo a vocês, a comunidade, né, em Paraisópolis, em São Paulo, a Associação de Moradores organizou lá um processo de brigada de saúde, né, com profissionais de saúde, agentes populares de saúde, para rastreamento dos casos positivos, né, e isolando ali os casos que são leves e médios em hospitais de campanha, criando dentro da sua própria comunidade e encaminhando também os casos graves para hospitais com UTI respiradores. Então, a gente está consciente de todos os esforços que estão sendo adotados, né, pelos governos em si, entendemos também, né, a dificuldade desse momento, mas todas as ações, assim, precisam ser construídas com medidas sociais, econômicas, de renda, fortalecimento, cesta básica, insumo e acesso regular à água, porque é um fator importantíssimo para a higiene pessoal e prevenção das doenças para as famílias. E, além disso, para a gente é muito importante a aplicação de hábitos para os casos aí sintomáticos, assintomáticos, para a gente conseguir interromper esse processo aí da transmissão domiciliar. Então, esse conjunto de ações são cruciais, no nosso ponto de vista, né, para todo esse processo, porque as comunidades não aguentarão por muito tempo continuar sem trabalho, sem renda e sem comida. Então, não adianta só provocar um lockdown na comunidade, precisa ter outras ações casadas com esse processo do lockdown. E também a gente acredita que é importante também medidas mais duras, como um bloqueio total, um lockdown total, principalmente aqui na cidade de Salvador. A FAVES, né, está fazendo uma campanha que é Doe Solidariedade Salvador, a gente tem um processo distribuindo sabonetes, uma parceria que nós conseguimos com a SPM e a Avon. Atualmente, já em torno de 4 mil famílias foram beneficiadas. Estamos no processo de uma campanha de arrecadação de alimentos também, que estão sendo doadas às mais vulneráveis, e questão de distribuição de máscaras, né? A gente vem percebendo que, apesar do distanciamento social ter diminuído, a gente tem percebido que a adesão à máscara tem ganhado mais espaço também nas comunidades. Então, a gente segue firme aí, buscando amenizar mais os efeitos, né, da Covid-19 nas comunidades. Eu acho que para esse processo todo, a gente precisa de mais espaços como esse para debater. A gente tem um desafio, né, de sermos mais solidários, de atuarmos mais em conjunto, de pensarmos mais saídas coletivas, né. É importante a gente ter uma frente ampla em defesa da vida, do emprego, da democracia. E, por fim, agradecer pelo convite e dizer, né, que os pesquisadores são essenciais, né, os pesquisadores são essenciais nesse momento de pandemia, porque fornecendo para a gente análise, estudos sobre os bairros, dando as informações, né, que ajudem, inclusive, a direcionar a nossa atuação nas comunidades, né. É importante que esse processo de divulgação, através, né, das pesquisas científicas, sejam apresentados nas lideranças comunitárias, enfim, para a gente conseguir aí combater o obscurantismo e a ciência. Gratidão aí pelo espaço, gente. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada por estar falando. Eu já vi que tem algumas perguntas que estão aparecendo, mas eu vou aproveitar do meu privilégio atual de estar com o microfone e já fazer algumas perguntas direcionadas a vocês três. Relacionado um pouco com a gente já vem realizando algumas e também tendo conhecimento dos trabalhos que vocês estão fazendo
para explorar um pouquinho mais, ouvir a fala. Eu estava pensando em a gente fazer as perguntas rápidas, né? E aí a gente dá 3 minutinhos para cada um responder, para poder dar a chance para responder outras perguntas de outras pessoas, tudo bem? Eu vou fazer logo as 3 perguntas, que seriam uma para cada apresentador. Falando um pouquinho do trabalho que a Aline, né, comentou, vários pontos e vários aspectos que são importantes e colocados, eu queria que um pouquinho mais das outras doenças que têm afetado de forma bastante significativa as comunidades, participado de algumas reuniões e visto, e aí chamar a atenção para como que a gente coloca isso, e falando do marco, desses trabalhos, quando a gente fala, por exemplo, de serviços, que nos indicadores aparecem como serviços que estão lá. Em Salvador, mais de 99% das habitações têm acesso ao serviço de abastecimento. No entanto, você tem inúmeras reclamações, intermitência desse serviço sendo registrada em várias localidades, aumentando com isso a chance de propagação da doença. E também do serviço de lixo, né, que a gente tem também vários depoimentos de lideranças nessas reuniões que estão colocando o problema do lixo acumulando, não só aqui, em outras capitais, e que isso acaba não aparecendo, né, quando a gente coloca como indicador o fato de ter aquele serviço, outra coisa, o serviço de fato acontecendo. E aí, fui para mim falar um pouquinho disso, dessa realidade que está acontecendo lá. Sobre o que a fala do Rafael, eu queria que o Rafael falasse um pouquinho sobre a importância que ele vê, e o Já Combate vem discutindo, sobre o acesso a informações estruturadas, disponibilizadas de forma transparente, e aí são informações de vários aspectos, sempre importantes, interessantes, mas aí focando aqui nas informações dos casos, né? A gente sabe a gente olha para o mapa, né, que tanto o Rafael fez ou quanto o mapa lá do pessoal do IPEA e vê, né, a questão intramunicipal, a gente precisa desse detalhamento no nível de rua, né? Muitas vezes é difícil de conseguir isso mesmo no nível de bairro. Então, Salvador, por exemplo, não tem disponibilizado ainda o número de óbitos por bairro. A gente tem dificuldade de acesso a número de registros de informações dos outros municípios, né, da região metropolitana, também por bairro. Então, Rafael falasse um pouquinho sobre isso, o quanto que isso é importante e o quanto quem está passando a demanda. E por último, a pergunta para o Marco, né, diante disso que foi colocado, dessa variação temporal, né, das ações relacionadas às vulnerabilidades, e aí incluindo aí também a questão do transporte, né, que é um fator também extremamente importante, está no ranking dos primeiros potenciais de transmissão da doença. E, recentemente, a gente teve uma reunião com alguns secretários, né, o secretário de saúde, o secretário de coordenando as ações, e ele coloca a dificuldade, ele vem colocando, né, na mídia também, a dificuldade de articular não apenas com o metrô, né, e aí você tem um excesso de pessoas no metrô sendo aglomerado. Então, assim, são uma série de questões que evidencia a demanda por uma gestão integrada, né, das regiões metropolitanas. E também falando um pouquinho dessa questão dos dados, da gente poder estar usando isso para aprimorar em estudos como o que vocês fizeram, que são extremamente importantes. Então, são 3 perguntas que eu queria que vocês falassem um pouquinho, e aí eu vou organizando as outras que estão surgindo. Então, começar com a Aline? 3 minutinhos, Aline? Pode ser. Então, para além da pandemia, né, do coronavírus, a gente tem a comunidade, o crescimento da dengue, da zika e da chikungunya. A gente tem
vivenciado muito isso, né, nas comunidades que a gente tem acompanhado, assim, esse crescimento. E a dificuldade também desse processo de testar, saber mesmo se é chikungunya. Boa parte das pessoas com sintomas, né, dessas três doenças. Então, a gente está tendo esse grande crescimento aí de zika, chikungunya e dengue. Sobre essa questão, né, da questão do saneamento básico, né, a gente tem muita dificuldade ainda. Às vezes não é dito, né, em boa parte, assim, falando sobre a questão da água, mas a gente tem, dentro de Salvador, comunidades que não têm ainda abastecimento de água e outras comunidades que sofrem com a falta mesmo. Então, às vezes, no bairro, que é um bairro grande, né, na suburbana, que é o bairro de Faria, fica 2 dias sem água. Então, imagine em outras localidades também essa dificuldade. Então, a gente fica o tempo todo ali, né, falando que é importante a pessoa se proteger, lavar as mãos. Então, muitas vezes a pessoa não tem o básico. Então, a gente teve a oportunidade, né, de visitar as comunidades, né, levar o sabonete, levar a máscara, e a gente visita isso, assim, umas relações, assim, muito difíceis. A questão ainda do lixo, a gente encontra também muitas comunidades, né, a falta do lixo, eles identificam na própria suburbana, né, inclusive teve uma denúncia recentemente na principal ali, aí depois que passou a TV e tal, eles fizeram o processo ali de recolher uma parte que estava se transformando em chão. Então, a gente tem vivenciado isso. Então, os bairros populares, né, que a gente encontra, inclusive, né, a boa parte, né, da turma que tem essa dificuldade, que sofre com esse empobrecimento, a gente tem sentido na pele, impactando de forma mais firme, não só a pandemia, mas todas essas doenças que a gente tem vivenciado nesse último período. Então, a gente precisa, de fato, acompanhar, cobrar. Nós da FABES, né, fizemos uma petição junto com a turma, né, com a Defensoria Pública, solicitando ao Ministério Público, né, para intervir em relação à distribuição de água. Enfim, a gente tem acompanhado. Obrigada, Aline. Quer responder? Sim, posso responder. Paty, assim, lá na SEDU, a gente meio que trabalha muito com o boletim epidemiológico do governo do estado, né? Meio que esse boletim intra-urbano fica mais no nível municipal, que realmente tem déficits, né? Já dei uma olhada em alguns aqui de Salvador. Acredito que seria muito interessante que esses dados fossem distribuídos por CEP, né? Facilitaria muito o nosso trabalho de quem está trabalhando principalmente com bairros, né, com as unidades de desenvolvimento humano, as UDH. Sobre o acesso à informação, eu acredito que as cidades menores têm uma dificuldade maior, né, de ter mais um detalhamento nos seus boletins. Também, talvez pela dificuldade que eles têm, falta de recurso para realizar uma testagem, para fazer controles de barreiras sanitárias entre municípios, que essas regiões que possuem muitos municípios, tem aquela cidade média que normalmente acaba atraindo mais, a gente tem que observar o fluxo entre as cidades, e essa falta de barreira sanitária não tem como a gente identificar onde aconteceu o primeiro sintoma, onde foi dada a origem do caso. Eu vejo também a importância de se pensar, no caso da região metropolitana, por exemplo, um boletim mais metropolitano, né? Onde a gente possa ter os dados das cidades, a gente possa trazer também nesses boletins dados de combate ao Covid, como uma listagem. Eu sinto uma dificuldade muito grande agora mesmo dessa nota. Eu estava querendo fazer um levantamento dos decretos municipais da região metropolitana de Salvador, e a gente tem esse levantamento, por exemplo, no portal, não sei se é do IBGE, ou se é do pessoal do portal da Fiocruz, mas a gente tem esse levantamento por capitais e por estado, a gente não tem esse levantamento de dados por município, que seria muito importante para a gente ver realmente, fazer um acompanhamento se essas ações estão surtindo efeitos. Então é mais ou menos isso que eu penso. Muito bem, muito obrigada. Marco? Então, eu vou emendar a resposta do Rafael.
respondendo sua pergunta e uma pergunta que Viviane colocou aqui no chat, tentar dar uma resposta articulada, né? O que a gente está vivenciando com essa crise sanitária, ela está colocando de forma muito evidente alguns desafios e algumas dificuldades que a gente tem para lidar com esses desafios, né? Então, uma primeira tem a ver com essa questão da produção da informação, né, e dos dados, né? A gente fez, né, no nosso estudo, né, usamos os dados do censo e que estão nas nossas plataformas para poder calcular, né, esse grau de vulnerabilidade socioespacial para recortes intra-urbanos nas regiões metropolitanas. Mas a gente não consegue verificar em que medida aquilo que a gente identificou como sendo um território mais exposto à contaminação, se de fato isso se realizou ou não, né? Porque nem todos os municípios estão produzindo essa informação no nível intraurbano de maneira satisfatória, né? Em alguns lugares, eventualmente, você até tem o dado para a região administrativa, assim, para um recorte intraurbano, mas que ainda é muito amplo e não pega, né, essas nuances do território, né, que é mais fragmentado do que a gente imagina. Então, isso, de fato, é um desafio, com recortes espaciais e com recortes de determinados segmentos sociais, né? A questão da cor, a questão da renda, a questão da exposição de determinados grupos sociais a essa doença e a outras, né? Então, esse é um grande desafio. Por trás desse desafio, né, quer dizer, associado a ele, tem a questão da coordenação das políticas em nível municipal, estadual e federal, né? A Covid, ela traz esse grande desafio, né? O enfrentamento de uma pandemia desse tamanho, dessa proporção, exigiria, né? Exige, né, a coordenação da política local, estadual e federal, né? E a gente está vendo no Brasil a grande descoordenação e o espaço metropolitano, que é onde, né, a doença está mais presente, né? Pelo menos no primeiro momento, pode ser que ao longo do tempo a rede de cidade vai absorvendo isso e a gente vai ter uma distribuição, né, menos pesada nas regiões metropolitanas e com o interior também com índices de contaminação elevados. Mas o que mostra é assim, a total descoordenação no espaço metropolitano entre governos municipais e o governo estadual, né? Assim, isso é eu não sei assim de trazer exemplos de que onde a coisa funcionou bem. O que a gente tem notícias em geral é de uma descoordenação muito grande, né? Uma descoordenação que tem de maneira muito inadequada, né, assim, pinceladas de política partidária, né? Assim, a gente enfrentando uma crise desse tamanho e gestores públicos preocupados, né, com a dimensão política partidária da coisa, né, o rebatimento disso. Então, é uma coisa muito ruim. E isso tem trazido, né, a descoordenação, ela abre espaço para a atuação das comunidades, né, como a Aline falou. E, claro, né, essas redes, né, assim, a gente não pode romantizar e nem cobrar delas aquilo que, em parte, é papel das políticas públicas. Então, fica aí uma questão, né, em que medida que a gente consegue produzir, a partir dessa experiência difícil, ruim, desafiadora, né, um processo de aprendizagem em que as políticas, né, públicas conseguem aprender com aquilo que as comunidades estão fazendo e as comunidades perceberem o seu papel também nessa relação que não pode estar presa nas caixinhas institucionais, né? A política pública ela não deveria ser apenas responsabilidade do setor público, né, formal, mas deveria também ter algum tipo de abertura, né, para ações que vêm da sociedade e vice-versa, né? Assim, a sociedade ser capaz de acolher as políticas públicas e promover o seu potencial e o poder público acolher ações da comunidade, reforçá-las, apoiá-las para dar maior
potência, né, para aquilo que as comunidades estão fazendo. Enfim, é difícil, são muitos assuntos, muitos temas, então a gente vai, bom, vamos contribuindo. Muito obrigada, Marco. Eu estou entendendo que uma parte da pergunta da Viviane, que ela, duas aqui pelo menos, respondida. Vou passar para a pergunta do Guilhermo Joia, que falou o seguinte: parabéns pelos convidados e ao Marco pelo índice de vulnerabilidade. Nesse sentido, gostaria de perguntar ao autor como ele avalia a aplicabilidade do uso de índices com base no Censo Demográfico de 2010, considerando as mudanças socioespaciais ocorridas na última década. Também como ele vê o uso de dados não oficiais, como o do movimento Data for Good, para indicadores demográficos, e qual o potencial desses dados para o uso público em ações localizadas básicas de prevenção ao corona. Deixa eu ver se tem... Pronto, vamos por enquanto nessa. Então, a gente está tendo a oportunidade, né, assim, dada a ausência de dados públicos oficiais, né, especialmente no nível intraurbano, a gente está tendo a oportunidade de tentar monitorar o que está acontecendo através de uma série de dados não oficiais, né? Tem todo um trabalho de usar dados, big data, né? Dados que, enfim, não foram produzidos para fins de construção de índice ou coisa parecida, mas que são muitas vezes corporativos, né? E esse é um problema, né? A gente tem... Tudo que a gente faz hoje produz dado, né? A gente está sendo monitorado o tempo todo e isso tudo pode, eventualmente, virar dado e virar algum tipo de indicador. O ruim é que isso está muito nas mãos de algumas corporações, né? Mas, assim, eu acho que esse é um potencial que a gente vai precisar de explorar, né? E, de certa forma, o uso dessas informações e o uso de dados de registro administrativo, né? Que é vamos dizer que está aí no meio do caminho, né? Entre aquilo que é o dado oficial e aquilo que é um dado mais geral. Eu estou dizendo isso por causa do censo, né? A gente vai ser cada vez mais daqui para frente pressionado a utilizar esses dados que não são dados de pesquisas feitas para a produção de dados, como é o caso do censo, né? A gente, agora em julho, no final de julho, no começo de agosto, na plataforma do Atlas do Desenvolvimento Humano, a gente vai lançar uma nova versão da plataforma, que está com um desenho gráfico mais bonito e tudo, mas o principal que a gente traz são cerca de 60 indicadores construídos a partir de dados de registro administrativo, usando o CAD único, usando a RAIS, usando o DataSUS, usando os dados do censo escolar e outras fontes de dado, e a gente vai disponibilizar isso para os municípios brasileiros. A gente não consegue chegar no nível intraurbano, né? Esse é um grande desafio, como é que a gente chega no intraurbano. Eu acho que essas fontes não oficiais, elas oferecem mais possibilidades, mas a gente vai oferecer para os municípios um dado menos antigo que o dado do censo, né? Os recortes socioespaciais do censo, respondendo a pergunta do Guilherme, de certa forma, o grosso das nossas cidades, ele é mais ou menos como a rede urbana, né? A variação dessa formação socioespacial ao longo do tempo, ela não é tão radical, né? Então, assim, os bairros de alta renda, as comunidades, elas têm uma permanência, né? Então, e a gente observa isso quando a gente fez a compatibilização do censo de 2000 com o censo de 2010, né? Na plataforma a gente tem dados de 2000 e 2010, e a gente precisou de fazer uma compatibilização espacial dos setores censitários, né? A gente observa isso, que há uma certa permanência, né? Nas franjas, muita coisa acontece, né? As franjas metropolitanas são muito dinâmicas, de fato, né? Tanto é que os indicadores de regiões metropolitanas, em alguns casos, ficam muito ruins, né? A gente espera que o indicador avance, mas ele piora, porque a situação da franja faz os dados piorarem, né? Então, assim, é possível, ainda com o censo de 2010, a gente ter construir indicadores com aquele recorte territorial,
a gente ainda está vendo muito do que é a cidade em 2020, né? É claro que movimentos acontecem, mas eles não chegam a comprometer, né, assim, a qualidade da leitura espacial que a gente pode extrair. Bom, acho que é isso. Ótimo. Eu vou para perguntas das pessoas que estão participando. Quem fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, instigar para que os palestrantes se estendam um pouco mais em algum. A gente fala um bocado e acaba não deixando para os outros. Eu não estou vendo se tem alguma mãozinha levantada. Eu sou... Edgar Porto. Edgar, pronto, ótimo, que eu estou vendo aqui. Então, Edgar, pode falar, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar os expositores. Eu acho que as análises foram muito interessantes e vão suscitar aí desdobramentos muito bons e muito trabalho para nós. Mas é isso mesmo que a gente está querendo. Três questões que eu gostaria de fazer. Eu acho que a primeira para Marco Aurélio, se eu entendi, quer dizer, ele tem uma hipótese de que esta vulnerabilidade tem relação com a possibilidade de aceleração da expansão da Covid, não é? Mas que ainda não teve tempo de comprovar com os dados efetivos da realidade se isso é possível, se isso realmente se confirma. Então, eu queria saber se, em que medida também, se isso for verdade, em que medida, digamos, nós podíamos fazer um trabalho conjunto onde a gente podia oferecer algumas informações sobre esses municípios, ou quem sabe de algumas áreas de bairro de Salvador, e a gente analisar a confirmação dessa hipótese. A outra questão é para Rafael. Rafael tocou num ponto aí muito importante sobre a questão da região metropolitana, sobre o efeito bumerangue. Em outras palavras, a necessidade de uma análise espacial para você compreender o movimento dos fluxos de expansão da Covid, ou seja, começa no centro, vai para a periferia e você termina recebendo o efeito rebote, como você chamou. A pergunta que eu faria era se a CEDU está desenvolvendo alguma análise sobre esses efeitos de fluxos nas redes urbanas da Bahia. E o terceiro é para a Aline. É muito interessante também a participação de Aline. Eu queria saber se ela podia nos contar mais casos de organizações da comunidade que mostram uma resistência, que mostram uma capacidade de encontrar saídas para esses problemas todos que os bairros mais vulneráveis passam. Desculpe ter sido longo, mas... Foi não, foi super sucinto. Marco, com a palavra? Sim, um prazer ver o Edgar. Tinha muito tempo que não o via. Edgar é um parceiro nosso de longa data. Muito bom vê-lo. Então, de fato, né, assim, o que a gente trouxe na nota é uma hipótese, né? A partir desses dados que a gente tem para as UDHs, a gente identificou um grau de vulnerabilidade socioespacial que é uma hipótese, né? A gente está dizendo, esses lugares estão mais vulneráveis ao processo de contaminação da Covid-19. Em Salvador, por exemplo, eu tenho o nome de algumas UDHs, né? Região do Barreiro, na Boca do Rio,
Periperi, o entorno da Escola Municipal 8 de Maio, Brotas, Buraco da Gia, Arenoso, Beirute, Tancredo Neves, Engomadeira. São UDHs, né? Essas são 4 UDHs da região metropolitana de Salvador, e que apresentam uma probabilidade muito alta de contaminação. Eu não sei se essas UDHs tiveram, de fato, notificações muito altas, né? A gente não tem esses dados. Assim, os recortes que a gente consegue através da plataforma, eles são agregação de setores censitários, mas acabam sendo recortes muito específicos, né? E a prefeitura e o sistema de saúde, de vigilância sanitária, não produzem informação que a gente possa dizer, não, de fato, essas UDHs, a hipótese foi confirmada. Vocês identificaram que aqui o grau era muito alto e, de fato, foi, ou está sendo, né? Então, esse é um lado, né? Assim, a gente foi capaz de produzir uma informação que a gente não consegue monitorar se a hipótese deu certo. O que a gente está vendo em muitos lugares assim, com uma escala um pouco mais distante, né? Talvez no nível assim, de grandes regiões intraurbanas, a informação de que a pandemia foi, de fato, para a periferia. Então, no Rio, é muito claro isso. Quando a gente começou a pesquisa, e a gente estava fazendo a nota, os bairros de maior contaminação eram Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema, Leblon. Quando a gente entra nos dados do Rio agora, não é no nível da UDH, é no nível de um recorte maior. Campo Grande, Bom Sucesso, Bangu. Então, assim, houve uma mudança, né? E a letalidade nesses bairros é maior, né? Essa é o que a gente chamou da dupla vulnerabilidade. Agora, para além de tudo isso, tem todos os desafios ligados ao conhecimento de como que é a evolução da pandemia e a nossa insegurança de lidar com a informação, né? O nível de subnotificação é muito alto e varia no Brasil. Então, a gente tem pesquisa que fala que tem que multiplicar o número de casos registrados por 4, em lugares que é por 6, tem lugares que é por 10. Então, assim, e como a testagem é muito baixa, né? A gente tem um nível de testagem muito baixa, a gente realmente é muito difícil acompanhar a evolução da pandemia pela notificação. Uma solução, e o Ernesto Galindo, né, baiano, meu colega aqui no IPEA, tem insistido muito com a gente de que o acompanhamento tem que ser feito pelos óbitos, né? A gente precisaria, então, de uma base de dados que mostrasse a residência daquela pessoa que foi a óbito, né? E a gente bater esses dados com os dados que a gente tem, né? Essas condições de habitação, de acesso à infraestrutura urbana, das condições sociais do lugar onde aquela pessoa morava, de fato indicavam uma vulnerabilidade maior, ela estava exposta a uma vulnerabilidade maior. E a gente não tem esses dados, né? E a gente não tem também um sistema de vigilância sanitária que poderia, eventualmente, né, numa estrutura descentralizada, ser responsável pela produção desses dados com um recorte, com uma escala mais próxima do local, né? Se a gente tivesse uma vigilância sanitária bem estruturada, né, e com uma articulação do público com o comunitário, né, no caminho do que a gente chama de comum, né, a gente poderia, eventualmente, né, ter um monitoramento muito mais preciso, né, muito mais útil para a gente conhecer como que se dá a evolução dessa pandemia e qual a efetividade das ações de combate. Que aí já é um outro problema, porque como há um gap entre o momento que a pessoa é contaminada e o momento que ela se manifesta e é notificada, né, a gente está sempre nesse caminho. A gente nunca sabe exatamente, não, o lockdown aconteceu hoje, amanhã o dado já está bom. Não. O lockdown aconteceu hoje, a gente vai ver o efeito disso daqui a 2 semanas. Então, tem aí há uma complexidade, né, espacial e temporal, né, que é um grande desafio para a gente como pesquisador. Muito obrigada, Marco. Passar, então, para a El, para responder a pergunta do Edgar. Certo. Sim, Edgar, nós estamos trabalhando com algumas notas técnicas lá na CEDU, justamente com o intuito de fazer esse levantamento do fluxo, né, entre municípios. Partiu da parceria com o Geocombate, que a gente participou da nota técnica 2 deles, que levantava o fluxo de internação, casos e recursos e vulnerabilidade no estado da Bahia.
Aí depois, a partir disso, que essa nota técnica do Geocombate identificou os núcleos regionais de saúde mais suscetíveis, que seria o Núcleo Regional de Saúde Leste e o Núcleo Regional de Saúde Sul, né? A gente teve a ideia de fazer a nota técnica 1, onde a gente fez o levantamento dos casos na região de saúde Sul, onde a gente faz um estudo também desse fluxo intercidades. E agora a gente está trabalhando em parceria com o Geocombate, mais especificamente com Ernesto, do IPEA, com Fabiola, da UFBA, e com Carlos, do INEMA, o processo de interiorização, vulnerabilidade e rede de atendimento, né, no estado da Bahia, onde a gente divide essa nota em 3 etapas. Uma primeira subnota, né, que a gente possa chamar assim, que vai identificar as regiões suscetíveis, onde a gente vai estudar e analisar todos os indicadores de vulnerabilidade social. Depois, uma segunda subnota, onde a gente vai falar sobre a interiorização de casos na Bahia, onde a gente vai analisar principalmente os casos de incidência, aceleração de casos de Covid. E, num terceiro momento, a gente vai estudar os fluxos de internação na Bahia, né, que a gente leva em consideração principalmente dados de demanda de saúde, de oferta de saúde, fechando essa nota maior de interiorização, vulnerabilidade e rede de atendimento no estado da Bahia. Então, a partir dos resultados dessa nota, que a gente possa começar a pensar também nesse efeito bumerangue, né? Que a gente tem previsto notas futuras, onde a gente vai também pensar em notas de políticas públicas que pode estar associando esses efeitos entre regiões diferentes, né? Entre o processo de interiorização e o efeito rebote para a região metropolitana. Ernesto está aqui, se ele quiser falar um pouquinho também mais sobre essa nota, seria legal, que ele tem ajudado bastante com a gente. Se a gente quiser concluir para dar um panorama geral desse assunto, se quiser falar, e depois para a Aline. Ernesto está calado, está tímido. Qualquer coisa depois ele fala. Então, eu vou passar a palavra para a Aline. Eu acho que está meio no tempo, mas aí eu vejo aqui com o pessoal para a gente ver se dá para fazer mais uma rolo. Mas, Aline, pode falar. Eu bem aqui cortou um pouquinho e o fio meio, aí eu perdi uma parte aqui. Aí eu não consegui acompanhar. O que foi para você? Você não conseguiu acompanhar qual foi a pergunta, Isso, Aline? não consegui compreender. A questão das ações na comunidade. Isso, não consegui acompanhar qual foi. Você está me ouvindo bem? Cortou um pouquinho. Oi. Vê se você me ouve. Que aí, e Edgar, vê se é essa mesmo, se eu estou traduzindo aqui certo, passando certo. Então, o Edgar queria ouvir um pouquinho mais de exemplo que você tenha dentro da comunidade, onde organizações, essa organização comunitária trouxe, né, um benefício, uma ação que realmente, né, tivesse um efeito no combate ao Covid. Se tem algo mais específico que eu estou esquecendo aqui, Edgar? Resumindo aqui a tua pergunta. Não, é exatamente isso. Ok. Acho que eu entendi um pouquinho a pergunta. Estava cortando um pouquinho, mas acho que a minha internet aqui está um pouco ruim. Então, para além, né, dessas ações mais comunitárias, né, no sentido de ajudar no processo de prevenção, com sabonetes, distribuição de álcool gel, de material de limpeza, cesta básica para as famílias mais vulneráveis, tem também uma articulação da turma voltada para a saúde, né, no sentido de poder fiscalizar um pouco mais como estão as ações, né, nas UPAs e também nas unidades básicas de saúde. Então, tem feito, assim, também uma pesquisa, um levantamento, e a gente vai sempre compartilhando, né, conversando no grupo que nós temos, né, de acompanhamento do movimento comunitário.
Então, sempre fazemos também, divulgamos, né, os números dos locais de atendimento, né, da saúde, principalmente do processo da Covid. Eu acho que são mais essas ações, assim, muitas das ações de solidariedade mesmo, assim, voltada para essa assistência mais básica, né, alimentação, limpeza pessoal, enfim. A gente tem acompanhado bastante isso nas comunidades. As associações de moradores também têm jogado um papel importante, as lideranças comunitárias, nesse sentido, distribuição de máscara, e também tem outras ações que são importantes, né, que é o material, né, a gente tem distribuído também um material, tanto panfletado, né, mas também mandando por e-mail, um material falando também como se prevenir, né, nesse momento de pandemia, né, evitar sair de casa, usar máscara, falando um pouco também com são os sintomas, né, nesse sentido também de ajudar a informar a população. Eu queria fazer um adendo na fala da Aline, mais de uma visão de quem está meio que de fora e tentando apoiar. A sensação que eu tenho um pouco, Edgar e os demais, é que assim, o pessoal que está na linha de frente, assim, lá nas comunidades, durante um bom tempo, não só a sensação, né, conversando e discutindo, e aí, Aline, você me corrige, tem um dia a dia muito práticas e urgentes, do tipo, tem um problema muito sério, por exemplo, que é a locomoção da pessoa que ficou doente e precisa ir a um posto de atendimento. E aí, falando, por exemplo, da Península de Itapajipe, que é uma área que a gente está estudando aqui agora, você tem um número muito grande de pessoas que, mesmo com a nova UPA, você está a mais de 15 minutos de caminhada, mais de 30 minutos de caminhada, com uma pessoa debilitada vai até o posto. E chegando no saúde, a questão também da peregrinação entre unidades, não é, Aline? É uma coisa que vem sendo discutida. Então, essas ações que ela fala, de estar monitorando, de estar vendo junto com as ações de saúde, eu vejo como uma questão estratégica muito importante de gestão e de fazer com que funcione, que essas pessoas, a dificuldade que tem enorme, para que as pessoas tenham esse atendimento. Então, muitas vezes, muito lá na ponta, preocupado com estar sem ter o que comer, famílias que eles conhecem, buscam eles, procurando, porque não tiveram auxílio emergencial, porque teve um problema no documento, porque a família está sem ter alimentação, e a questão da gestão dessas arrecadações, né? Então, vem uma arrecadação grande e aí precisa colocar num depósito, mas aí às vezes não tem vazão e precisa articular com outros. Então, assim, isso demanda um tempo bem grande da prática, né, Aline, de estar ali fazendo e ao mesmo tempo também se articulando junto de comitê, junto de outras coisas, e uma ação que eu acho muito importante, e o comitê vem batendo desde março, quando o comitê vem fazendo, e aí agora talvez com essa ação dessa intenção, né, de fazer o Salvador Protege, que é a questão da atenção primária, né? A gente fala desde do transporte, né, que são ações no território, né? São os espaços que são já acessíveis ou não, né? E, então, a atenção primária para essa população é fundamental, fundamental. Precisa saber e acompanhar quem está lá na ponta e que não vai dar para ficar se locomovendo por vários motivos, né? Então, queria acrescentar uma visão um pouco do que eu tenho acompanhado ao tentar aí como os estudantes vem fazendo. Então, deixa eu ver aqui, tem mais comentários. Não sei se tem mais alguém escrevendo. A gente também já está no nosso... Eu não sei se alguém queria fazer algum dos outras pessoas que estão aqui hoje querem fazer algum comentário rapidinho, para poder a gente não se estender muito. Senão eu vou passar a palavra para os nossos debatedores, que eles façam as considerações. Me ajudem, gente. Querendo falar, que eu não estou vendo a mãozinha.
Eu tô vendo aqui no chat, não tem ninguém se manifestando, não. Né? Então, tá. Eu vou, então, passar a palavra para as considerações finais, né, do Marco, na ordem da apresentação. Né? Para o Marco, Rafael e depois a Aline. Bom, queria agradecer novamente, né, o convite. A gente está sempre aprendendo muito com a experiência dos outros, né? E em relação ao seu comentário último, Patrícia, a gente fica pensando assim, poxa, o Brasil tem a experiência do SUS, né, que é uma experiência tão rica, tão interessante, né? Assim, a despeito das tentativas de desconstrução, das restrições de recursos orçamentários, né, assim, a despeito de todas as dificuldades, né, assim, o SUS é um ativo social que o Brasil tem, né? E que poderia ser um ativo diferencial nessa pandemia, né? No enfrentamento dessa pandemia, principalmente articulado com essa organização social, né? A gente viu em várias comunidades, a gente está vendo em algumas comunidades no Brasil, né? Então aí fica para a gente aí o desafio, né? A construção dessa vigilância sanitária que potencialize, né, esses ativos, especialmente o SUS, né, em articulação com os movimentos comunitários, né? Assim, é um desafio, é uma oportunidade que está colocada, um desafio, e eu temo dizer que, infelizmente, a gente, né, claro, né, seria muito pior, né, o SUS está segurando a onda, né, do combate à pandemia em muitos lugares, mas a gente poderia ter tido uma experiência ainda mais aprofundada, né, inclusive nisso, né, em apoiar com a produção de informação mais descentralizada, para a gente ter um monitoramento melhor, né, do que está acontecendo e poder produzir políticas públicas e políticas sociais, né, mais adequada para esse momento que a gente está vivendo. Bom, enfim, é isso. É um prazer estar com vocês, conhecer vocês aí, Aline, que eu não conhecia, Rafael. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Marcos. Obrigada aí por aceitar o convite e contribuição extremamente importante. Então, Rafael? Bom, eu quero agradecer a todos, agradecer ao Edgar Porto, ao Sei Colab, né? A Tice, agradecer a Paty pelo convite. Foi ótimo estar com vocês também, Marco Aurélio e a Aline. A Aline eu já conhecia a Marco Aurélio só de nome. E eu acho que esse é o caminho, né? A gente tem que ter mais momentos como esse, nesse momento tão difícil, né? Que a gente parece ter um desgoverno no âmbito federal e, assim, vamos juntar força no âmbito municipal e estadual. O Consórcio Nordeste é um exemplo aí, unir forças com órgãos federais que são técnicos, como o IPEA, como a gente vem fazendo, com as universidades, com o IBGE, e tocar, né? Lutar pelos dados, por dados mais transparentes, lutar pela testagem em massa, acreditar na ciência e acreditar que a gente vai sair dessa. Eu agradeço a oportunidade de todos, a oportunidade de estar aqui, e agradeço a atenção de todos. Obrigada, Rafael. Obrigada pelas questões aí, pela ajuda também no grupo. Parabéns pelo trabalho. Aline. Gente, gostaria de agradecer, né, imensamente aí o convite, agradecer a todos que participaram para um debate assim, riquíssimo, um debate muito importante, que ajuda, inclusive, a gente refletir um pouco mais sobre esse momento da pandemia, mas também reavivar as forças, né, para poder enfrentar esse momento tão difícil, porque cada espaço que a gente participa como esse, a gente acaba esperançando um pouco, né, esperançando o coração, para que a gente consiga continuar aí nessas batalhas, que esse enfrentamento da Covid nas comunidades tem sido desafiador. Então, a gente precisa sempre colocar muito amor, esperança, carinho para poder tratar dessas questões. Então, assim, agradecer imensamente pelo espaço e dizer que nós, né, da FABES, estamos à disposição,
né, para poder participar de debates, que compartilhe com a gente também, né, o conjunto das pesquisas, para que possa ajudar a gente também a enfrentar com mais qualidade, com mais capacidade também essa pandemia aí nas comunidades em Salvador. Então, é só agradecer mesmo, dizer que estou imensamente feliz de participar desse espaço aqui. Já conheci o Rafa aí das militâncias da vida, tive a oportunidade de conhecer vocês, então, obrigado mesmo, conte com a gente sempre. Muitíssimo obrigada, Aline, por seu depoimento e por suas falas, observações. Então, assim, a gente vai encerrar, eu também queria agradecer a oportunidade. Acho que a proposta ali do Edgar bem interessante em termos de tentar encontrar em algumas áreas, né, a gente falando de Salvador, uma avaliação dessa mas eu acho que seria muito bom e muito importante que a gente tivesse e corresse atrás dessa possibilidade de também tratar da letalidade, que eu acho que a vulnerabilidade, a propagação está muito relacionada a transporte, a outras demandas, e aí, às vezes, as comunidades ficam estigmatizadas como se ali fosse o problema, quando, na verdade, é essa rede, esses fluxos que são, e que todos nós fazemos parte desse problema, né? Não está em nenhum lugar. Muito obrigada aí por todos, obrigada, parabéns, eu sei, pela iniciativa, pelas atividades, por todo o trabalho que já vem fazendo, né, divulgando os dados, a gente bebe na fonte aí da Seibo Pelosi, um parceiro nosso super importante desde o começo, então agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder debater e refletir sobre essas situações. Obrigada. Parabéns, foi excelente as abordagens de vocês e estão de parabéns, realmente. Muito boa essa rodada, gostei muito. Parabéns a todas e todos os participantes. Eu queria aproveitar para agradecer, Patrícia, pela bela condução, aos 3 palestrantes também, foi muito bacana, as apresentações foram muito boas, o debate foi muito bom, né? A gente juntar a visão da SEDUR, mas a visão das pesquisas do IPEA e da participação popular, né, da Aline, foi muito bacana, né? Bem interessante, porque a gente colocou diversas visões aqui, e daí vão sair grandes novos trabalhos, né? Ok, muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Um abraço. Eu agradeço. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.